Você chegou até esse vídeo, é sinal que algo ou alguém chamou sua atenção para poder estar assistindo aquilo que vai ser dito aqui. Você, pastor, líder de igreja, eu tenho uma pergunta para te fazer. A sua área financeira, a gestão financeira da sua casa, dos seus negócios, estão alinhadas? Estão planejadas e organizadas? Pois é. Nós que trabalhamos dentro das igrejas, nós precisamos ter isso de forma definida e muito clara, porque nós precisamos ser exemplos para aqueles que nos seguem. Eu quero, então, nesse momento, compartilhar com você um aprendizado muito legal e importante dentro dessa área financeira. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Messias Lamin, sou diácono da Igreja Batista Acolher, também sou professor da EBD, sou líder do Ministério de Famílias e hoje a gente tem trabalhado ajudando casais a se organizarem financeiramente. Famílias que têm se perdido dentro dessa área, que é uma área tão delicada, têm nos procurado para poder se organizar. A gente tem feito também palestras, né, e promovido eventos para poder ajudar essas famílias a chegarem a um consenso, a se organizarem, a conseguirem melhorar a sua vida e a sua casa, promovendo com isso uma qualidade de vida, uma comunicação melhor dentro de sua casa, do seu lar. E é isso que eu queria compartilhar com você, líder, pastor, hoje aqui. Agradeço, né, ao Connect Reino, ao pastor Eliseu e a todos os envolvidos nesse projeto, que é um projeto fantástico. Acredito que nós vamos conseguir chegar a lugares muito longe com esse objetivo, porque Deus está nesse negócio. Então, eu quero te convidar a vir comigo para a gente poder, então, compartilhar esse momento aqui, que eu tenho certeza que vai ser bênção aí para a sua vida. Porque estudar sobre dinheiro e finanças é tão importante? Ora, isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da nossa vida, da nossa rotina. A gente não pode fugir a essa realidade. Eu quero, então, nesse momento, que a gente reflita um pouco sobre questões que impactam a nossa vida, o nosso negócio, a nossa rotina, e muitas das vezes cria dentro da nossa casa um clima muito tenso. E uma das coisas também que eu gosto muito de sempre ressaltar, né, quando a gente fala sobre finanças, é que quando a gente trabalha a ideia do investimento, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Você concorda? Pois é. Então, é importante que a gente tenha esse consenso, que a gente concorde nesse ponto. Conhecimento nunca é demais, principalmente dentro da área financeira. Nós, como servos do Senhor, como líderes de igrejas, você também, pastor, que lidera uma igreja e que precisa, muitas das vezes, tomar decisões difíceis dentro da igreja e que envolve recursos, né, financeiros, é importante que a gente entenda o quanto isso impacta diretamente o nosso humor, a nossa casa, a nossa relação com a esposa, com os filhos. E quando isso, então, vem para dentro da nossa casa, onde a gente precisa, de fato, corresponder de alguma forma com remédios, com alimentos, quando a gente não tem o controle sobre as nossas finanças, o estresse toma conta, né? O desânimo, a desesperança, e muitas das vezes as pessoas acabam se separando. É verdade, a gente hoje tem assim um nível de endividamento muito grande, principalmente no Brasil, com o programa que recentemente o governo criou, né, muitas famílias se encontram hoje endividadas. A última pesquisa deu em torno de 80,4% de família, 80,4% de famílias endividadas. Isso é muito, muito alto. Pessoas que tomaram dinheiro, contraíram, né, dívidas e hoje estão passando apertos para poder conseguir quitar essas dívidas. E nós, como cristãos, precisamos estar atentos a isso, porque essas famílias também estão dentro de nossas igrejas. E isso tem ocasionado divórcios. Sim, em novembro do ano passado saiu uma pesquisa onde o número de divórcios, né, que aumentou no Brasil,
E aí, quando foi feita ali uma análise para entender por que as pessoas estavam se divorciando, finanças e comunicação aparecem como ponto-chave desse relacionamento. Então, veja, não adianta nós que trabalhamos nas igrejas, nós que lidamos com pessoas, nós que trabalhamos com famílias, ignorarmos esse ponto, ignorarmos essa parte tão importante da relação do casal. Por isso, eu insisto sempre em falar que a gente tem que trabalhar constantemente com o planejamento financeiro, com a organização financeira do lar. Em palestras e eventos que eu tenho feito, eu tenho reforçado isso para que as pessoas saiam de lá com um planejamento, com uma organização financeira em que elas, de fato, consigam se ver ali. E a partir daquele ponto de frustração, né, que vai acontecer, quando ela identificar o problema, ela consiga, então, mudar. Nosso objetivo com isso é dar a essas pessoas ferramentas para que elas, de fato, consigam sair dessas dívidas, consigam se organizar e mudar esse quadro que hoje, infelizmente, toma conta, né, de muitas famílias. Eu quero compartilhar com você aqui alguns pontos que a gente trabalha e que talvez possa te ajudar também a levar para dentro da sua casa uma organização financeira, trazendo também para a sua casa paz, organização, né? E que você possa também expandir isso para outras famílias, né? Para outras casas, ok? Muito bem, uma coisa que eu quero compartilhar com você é isso. A primeira coisa é a gente entender que Deus é o dono de tudo, amém? Pois é. E a Bíblia, ela tem mais de 2.000 menções que falam sobre dinheiro. Aqui a gente está falando um pouco, só para contextualizar, né? O Salmo 24:1, onde Deus fala do Senhor é a terra e tudo que nela existe. 1 Timóteo 6,10, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas usam muito esse versículo para justificar algumas coisas em suas vidas, né? No sentido de falar que o dinheiro não é bom, e aí não é isso que a gente entende, não é isso que o próprio texto fala. Outro ponto importante é entender que dinheiro, né, ele é um meio. Dinheiro é um meio para você poder chegar a algum lugar, alcançar alguma coisa. Ele não é um fim. As pessoas se perdem exatamente por isso, porque elas colocam o dinheiro como o fim, né? E o dinheiro não é fim, dinheiro é meio, dinheiro é ferramenta, dinheiro é algo que você precisa usar como benefícios para a sua vida, para conquistar coisas, não podem tomar conta da sua vida e nem ser primícias, né? É importante entender isso. Ele não é o fim, ele é o meio. Bom, e outra coisa é entender também que nós precisamos ser fiéis a Deus. Então, a fidelidade é algo que é importante. E aí Jesus fala sobre isso, né, quando diz que a gente precisa acumular tesouros no céu e não na terra, exatamente para evitar essa ideia da ganância aqui, né? Planejamento, né, como o Lucas fala, né, quer edificar uma torre, primeiro calcula as despesas. Se você quer fazer alguma coisa na sua casa, na sua família, você precisa calcular as despesas. Você não pode simplesmente tomar uma decisão colocando isso tudo dentro do cartão de crédito e qualquer dia a gente paga, e se o Brasil deve, eu também devo, e aí a vida segue. Não funciona assim. A gente precisa se organizar, a gente precisa ter um planejamento para as coisas, né? E a outra coisa é que o dinheiro nos permite também aplicar a generosidade, onde a gente pode ajudar as outras pessoas, onde a gente pode levar para dentro da igreja, né, oportunidades de investimento, oportunidades sociais, que é fundamental, como os vídeos que já foram colocados aqui do próprio pastor Eliseu, do pastor Kelson. Esses eventos sociais, eles só são possíveis porque existe recurso. E aí, esse recurso vem da membresia de sua igreja. Então, se esse dinheiro não é bem administrado, essas pessoas não irão ter como contribuir também para a igreja. E é óbvio que o que eu estou falando é um ponto, né, dentro de tantas coisas que acontecem que envolvem dinheiro. A questão social, a qualidade de vida, a realização de sonhos, a paz no lar, o crescimento, né,
de famílias mais saudáveis, bem educadas, orientadas. Investimentos dentro da área de educação, por exemplo, tira muitas pessoas dos níveis em que elas nasceram para níveis melhores. Mas, para isso, essas pessoas precisam mudar a sua forma de ver as coisas, de entender que dinheiro é um meio que pode ajudá-las a conseguir algo muito melhor do que elas vinham tendo até então. O outro ponto, né, que a gente fala bastante também, e que é relevante dentro desse meio, é entender que o dinheiro tem muito a ver com emoções, né? Sim, é verdade. Às vezes a gente associa dinheiro a uma moeda, né? A um bem material, mas dinheiro tem a ver com emoções. Se você olhar, né, sempre você vai ver que as pessoas que gastam mais, elas têm gerou ali algum distúrbio, né? Alguma questão que envolveu ela dentro desse meio. Eu não sei se você já leu o livro, né, O Segredo da Mente Milionária, né, do T. Harv Eker, né, que ele fala sobre esse termostato financeiro. Eu gostaria de mostrar ele para você, porque talvez faça um pouco de sentido aí para você ou para quem você quer conversar sobre dinheiro, pessoas que talvez você conheça, né? E ele fala exatamente sobre essa questão dos limites, né? Então ele coloca o limite superior, a zona de conforto e o limite inferior. E o que esse termostato financeiro fala? Ele mostra que cada pessoa carrega internamente um nível normal de dinheiro. É verdade. Cada pessoa tem um nível normal. Ah, eu ganho 2.000, tá bom. Eu ganho 5.000, tá bom. Não quero me esforçar mais, não quero crescer mais, não. Isso aqui já está bom. Assim como o cara que ganha mais ou menos, tá? Isso aí é relativo. Mas ele diz que cada pessoa tem um termostato. E aí o que acontece, pelo menos nas classes mais baixas? Geralmente, ela pega esse recurso, por exemplo, que ela ganhou a mais, seja o 13º, um bônus, né? Você pode perceber que muitas pessoas, quando recebem o 13º, ela já gasta logo, né? Ah, vou comprar o meu bacalhau, vou comprar uma roupa, seja um dinheiro a mais, né? O 13º, um bônus, ela já começa a direcionar isso para o consumo. Ela não pensa no investimento, não pensa em guardar, né? Fazer reserva. Por que isso? Porque, na verdade, o termômetro dela ela está na zona, ela precisa voltar à zona de conforto, né? Conforme o Heber diz aqui, ó. O que acontece? Quando ela ganha o bônus, ela entra para esse nível aqui. Daí, quando ela tem esse bônus, esse sentimento de mais dinheiro na conta, inconscientemente, ela lembra que ela saiu da zona de conforto, então ela precisa voltar para cá. Para ela voltar para cá, o que ela faz? Ela consome. Por quê? Porque aqui é a zona de conforto dela. Então ela fala: bom, eu estou com mais, então eu preciso voltar para a minha zona de conforto. E aí ela vem para essa área aqui. Muito bem. E aí e o contrário? Bom, e quando falta o dinheiro? Bom, acontece, né? A pessoa entra em dívida, falta dinheiro. Aí sabe o que ela faz? Ela trabalha mais, ela bota hora extra, ela cria uma reserva, uma renda extra, faz qualquer coisa. Para quê? Para voltar aonde? Para onde? Para a zona de conforto também. E aí, dentro desse nível, né, entre limite superior e inferior, o que ela está buscando sempre, sempre, é a zona de conforto. Onde o local que ela quer estar é esse aqui. Então, tanto aqui quanto aqui, ela vai voltar sempre para esse ponto, que é a zona de conforto. Interessante isso, né? E isso acaba levando as pessoas a terem comportamentos como a gente vê por aí. Ou ela está sempre endividada, ou ela está sempre no limite, né, da sua vida. E isso é muito ruim, né? Por isso é importante a gente trabalhar a ideia de reserva financeira, a ideia de ter recursos para ela poder ter folga nos momentos, né, de altos e baixos da vida. O outro ponto, né, é preciso reprogramar aquilo que ela acredita, que são as crenças. Algo que hoje domina ela. Por quê? Porque isso não veio de agora, né? Isso veio lá de trás. Veio por quê? Por causa disso aqui, ó.
as crenças que nós herdamos sobre o dinheiro. Por acaso você já ouviu esse tipo de coisa? Dinheiro é a raiz de todos os males. Rico é ladrão, explorador. Não sou bom com dinheiro, por isso que você gasta tudo, né? Uma forma de justificar. A gente não nasceu para ser rico, né? Pois é outra coisa. E aí, quando a gente olha o contexto, aí o cara ainda aproveita e usa de novo esse texto aqui, ó. Por que que ele gasta? Porque ele entende que o amor ao dinheiro, então se ele guardar, ele vai ter amor ao dinheiro, né? Enquanto, na verdade, não é isso que a palavra de Deus está falando. É importante que a gente tenha essa clareza, porque muitas pessoas acabam vivendo ciclos em suas vidas sem conquistar, sem crescer, sem se desenvolver, sem mudar, né, o seu nível e o patamar que ela se encontra. E isso é ruim para todos os níveis, em todos os casos. É muito importante ter essa clareza aqui. Né? Então, essas crenças ainda estão te guiando, essa crença ainda está perto de você, você ainda vê pessoas olhando dessa maneira? Pois é, isso é muito negativo. Então, isso precisa ser mudado. Né? E aí vem os gatilhos quando a pessoa começa a gastar e entrar em dívida. O que é isso? Tristeza, ansiedade, né? Ou euforia, porque vai lá, recebe o salário e bora gastar, né? Tô rico, não é isso? Ou tédio, ou a pressão social, porque o cara tem, eu não tenho, então eu também preciso ter. E tudo isso vai envolvendo as pessoas para dentro de um movimento de gastos, onde o cartão de crédito é o principal meio, né, que as pessoas utilizam para isso, e então elas acabam se envolvendo, né, muito dentro desse tipo de meio de gasto, né, que é o cartão de crédito. Aqui está se identificando, está se encontrando. É importante isso, porque a partir desses pontos que nós estamos levantando aqui, vai ajudar você a mudar, muitas das vezes, um comportamento que hoje te consome, ou um comportamento que consome hoje uma ovelha sua, pastor. Ou você que é líder da sua igreja também. Então, às vezes as pessoas estão tristes, deprimidas, né? E a gente está procurando entender por quê. É porque ela tem um problema financeiro, por exemplo, que ela não sabe como resolver. Nesse livro, né, A Mente Milionária, o T. Hague fala o seguinte: o que você não conseguiu realizar até hoje não é porque você seja incompetente, é porque você não sabe como fazer. Nosso papel é exatamente orientar essas pessoas nesse sentido, dando a elas caminhos, horizontes, para que elas possam chegar, né, e mudar todo esse quadro que hoje ela se encontra. Então, esse é o objetivo. Ainda dessa ideia do dinheiro e das emoções, as pessoas elas acabam vivendo um ciclo, né, que a gente chama que é o ciclo emocional da dívida. Esse ciclo emocional da dívida tem feito com que as pessoas aumentem o seu nível de estresse, o seu nível de gastos, aumentem as suas dívidas e passem, num dado momento, até viver com vergonha daquilo que ela não consegue resolver, que são os gastos, né? Que são porque vira um ciclo vicioso. E aí a pessoa não consegue sair dele. E mais, ela ainda pega empréstimo para pagar empréstimo. Isso é muito ruim. Então, o nosso trabalho é ajudar as pessoas a identificar esse gatilho, a trabalhar esse gatilho. E aí eu faço uma pergunta para você. Você possa parar e pensar agora nisso. Naquele dia que você fez um gasto, né, que emoção, né, tomou conta de você? Na hora que você saiu para comprar, não sei, o teu sapato, tua sandália, o teu terno, a tua blusa, a tua calça, não sei qual foi o gasto que você fez, você comprou alguma coisa para dentro da sua casa, como eletrodoméstico, não sei qual foi o gasto. O que eu sei é que tipo de emoção tomou conta de você na hora que você foi fazer essa compra. Percebe que a gente compra na emoção. O emocional está sempre envolvido. Eu trabalho com palestra de atendimento ao cliente, né, formando vendedores, e uma das coisas que a gente sempre orienta a essas pessoas é que todo vendedor precisa ter o poder da persuasão. E a capacidade de persuadir alguém começa exatamente na área emocional. As pessoas, elas são envolvidas emocionalmente.
Então, você entra numa loja, você tem uma luz diferente, um cheiro diferente, um ambiente mais agradável, pessoas geralmente educadas, é cafezinho, né? É um cheiro, tudo isso começa a envolver você ali. E isso vai mexendo com o teu emocional. Como você já entrou numa loja, você já tem uma predisposição ao gasto. Então, tudo isso vai formando, né, neste possível comprador, um comprador de fato. E o papel do vendedor é começar a estimular isso, para que você possa, então, fazer a compra. Ora, você precisa entender que ele está fazendo o papel dele, mas a decisão final é sua. Então, se você tem clareza com relação aos passos, a maneira como isso acontece, você pode começar a pensar se é o momento certo. E aí eu uso uma dica que eu acho bem bacana. Veja se ela atende a você. Toda vez que você quiser comprar alguma coisa, você se faça aquela famosa pergunta: eu realmente preciso? Eu realmente devo comprar isso agora? Eu tenho como pagar? Como eu vou pagar esta compra? E aí você começa a pensar sobre as formas, né, e os meios com os quais você vai lidar com aquele problema. Por quê? Porque, do contrário, você não vai conseguir ter o resultado, né, ou alcançar o objetivo que você quer. Por quê? Porque você vai fazer o gasto. Deixa eu te contar outra coisa. Quando isso acontecer, quando você racionalizar a compra, vai surgir um sentimento muito ruim dentro de você, e esse sentimento é parecido com raiva, um sentimento de desaprovação, um sentimento angustiante. Você vai começar a se questionar, vai dizer, poxa, eu mereço e não compro, eu queria e não vou, não posso, porque você racionalizou a compra. Por isso que a compra ela é emocional, porque o emocional toma conta. Então você não pensa muito, você vai lá e faz. Agora, quando você racionaliza, o teu cérebro entra criticando. Então, é importante você entender essa relação de compra aqui. Agora que a gente entendeu essa parte, né, que envolve as questões emocionais, eu quero também falar com você da necessidade de a gente entender o que envolve toda essa questão quando a gente fala de inteligência emocional, né? Ou seja, o que é a questão da inteligência emocional e como a gente pode usar isso a nosso favor. Bom, a inteligência emocional é a inteligência que a gente desenvolve para poder aplicar dentro da nossa rotina, dentro da nossa consciência. Eu acho interessante, quando a gente pensa em inteligência emocional, eu gosto do versículo de Provérbios 15:1, né? Não sei se você tem ele de cabeça, que diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que está sendo aplicado aí, né, pelo Salomão, é exatamente a inteligência emocional. Você saber usar a sua inteligência, a sua capacidade emocional para poder suportar aquele tipo de situação. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente também traz esse contexto para gestão financeira. E aí, assim, você ter a autoconsciência, né? Ou seja, reconheça seus padrões de gasto, né? Quando que você gasta mais, em que situação, que emoção tomou conta de você na hora que você foi lá gastar. Autorregulação, né? Desenvolva pausa antes de comprar. Olha só o que eu falei. Pensa, será que eu devo fazer isso agora? Devo contrair essa dívida? Empatia, entenda o seu cônjuge. Às vezes o seu cônjuge quer comprar e você acha que não deve. Então, converse. Não aponte dedo, sabe? Ou você é gastador, ou você é gastadora. Conversa, tenta entender a emoção que está envolvida naquilo ali. Planeje para que as coisas possam ser alcançadas no momento oportuno, né? A outra coisa é a motivação. Trabalhe essa motivação. Então, conecte cada meta sua financeira ao seu sonho emocional. Ou seja, o que você quer alcançar? Quer comprar um carro? Quer comprar uma casa? Quer viajar? Pô, pensa como é que vai ser essa viagem. E começa a conectar, né, a tua questão financeira a essa meta. Você vai ver que muita coisa vai fazer diferença ali.
E as habilidades sociais. Então, assim, aprenda a negociar. Às vezes a pessoa não quer negociar, não quer pechinchar, não quer trabalhar o número, não quer pagar à vista, às vezes até pode, mas não quer. Então, trabalha essa visão social, que tem feito tanta diferença, uma vez que você pode alcançar objetivos sem ter que se enrolar financeiramente. Outro ponto aqui, que é fundamental, é a questão da situação financeira que você se encontra. Né? Qual é a situação financeira? Então, para isso, você tem que ter um diagnóstico. Como é que está a situação financeira? Quanto você tem de entrada? Então, você tem que ter isso relacionado. Quanto você tem de saída? Você tem que saber quanto entra e quanto sai. E aí o mais e menos vai te dizer, vai te dar o saldo. Agora, isso só é possível quando você se planeja financeiramente. Quando você tem o controle dos seus gastos. E é isso que a gente tem falado constantemente para as famílias. É importante que você tenha o seu gasto apontado. Ele precisa estar escrito em algum lugar. Eu tenho que tirar isso da minha cabeça e colocar isso para fora. Senão, eu não cresço, senão eu não consigo melhorar. Às vezes as pessoas ficam com o número na cabeça achando que isso vai resolver. Isso não vai resolver, sabe? Isso não vai resolver. Ela precisa, de fato, ter aquilo escrito. Tem que trazer para o visual, tá bom? Isso é muito importante. Uma outra coisa é você saber o que é necessidade e o que é desejo, né? Necessidade é alimentação, moradia, transporte, né? Remédio, educação dos filhos, por exemplo, isso é necessidade. Desejo é outra coisa. Você não tem a necessidade de comer no restaurante. Então, você tem o desejo de sentar com a sua família num lugar diferente, levar a sua esposa, seu marido para almoçar. Claro que isso é bom, isso ajuda, isso é fantástico na relação. Mas você precisa entender o que é necessidade e o que é desejo. Às vezes você tem 5 tipos de sapato. Ah, mas eu preciso comprar mais um. É necessidade ou é desejo? Tem que saber. Tem que saber diferenciar isso aí. Entende? Porque aí, quando você tiver clareza disso, você vai falar assim, eu posso esperar, porque isso não é necessidade. Eu posso esperar um pouco mais. Entende? A gente precisa trazer para a razão aquilo que hoje está no campo das emoções e que está detonando a sua vida, a sua casa, a sua família. Tá? Orçamento familiar. Outro ponto que eu gosto muito de falar aqui. Olha, se você não tinha essa ideia, eu estou trazendo aqui para você. 10% é de Deus, é o dízimo. Então, faz parte, você precisa entregar o dízimo, tá certo? 80% são todas as despesas da sua casa. Pode estar nos 80%. Queira Deus que esteja menos. Né? Vai que você é um abençoado, você tem todo o controle e gestão da sua casa, então tá em menos de 80%. E 10% vai ser o seu investimento, você vai guardar dinheiro, você vai poupar. Tá? Então, reduza todo tipo de endividamento. Aí você vai olhar para a sua fatura do cartão, vai olhar para as suas despesas, vai dizer o que você pode reduzir, o que você pode diminuir ali a trabalhar esse número, entende? Porque você tendo controle do teu número, você tem a gerência dele. Você não tem o controle, você não gerencia nada. Então, é em cima disso que a gente sempre fala, que a gente sempre orienta, tá certo? É importante ter isso. E aí vem a planilha de orçamento. Como é que é? Você tem uma planilha de orçamento? Você já ouviu falar na planilha de orçamento? Então, pois é. Então está ali, ó, todos os percentuais que a gente orienta, né, aí para poder as pessoas chegarem a um gasto sobre aquilo que entra na sua casa. O nosso objetivo aqui é fazer com que a pessoa pense. De novo, nós estamos racionalizando. Então, é importante que a pessoa pense naquilo que é relevante para a sua casa. É isso que ela precisa ter. Ah, mas eu gasto mais de 10% aqui, ou menos de 15% ali. Não tem problema. Desde que você tenha isso racionalizado, desde que você tenha isso claro, é o que importa. Porque a partir daí, você vai ter um controle melhor das suas finanças, um controle melhor da sua empresa, da sua casa, do seu negócio, enfim, da sua vida. Quando você não tem nada disso, você está perdido. Eu tenho aqui tudo que eu vou pagar agora no fim do mês. Tenho tudo. Eu sei quanto eu vou gastar, quanto que eu vou despender de dinheiro agora no fim do mês.
né, agora no início do mês de julho. Quanto que eu vou pagar? Mas por que eu sei isso? Porque eu tenho tudo anotado. Agora, imagina quando você não tem nada. Fica tudo na sua cabeça. É ruim demais. Fora que gera ansiedade, gera um estresse muito grande. Então, o que eu quero compartilhar com você é isso, que você possa trazer para dentro da sua família, né, do seu lar, um planejamento, algo que de fato faça a diferença, algo que mostre que você tem o controle da situação. E outra coisa, você vai diminuir muito o estresse na sua casa por causa disso. Você imagina, assim, né, nossas esposas ou nossos maridos, enfim, dependendo de quem esteja assistindo aqui, você precisa pintar uma parede na sua casa. Aí sua esposa, né, vira e disse assim, ô, marido, precisamos pintar essa parede. Quando que nós podemos fazer isso? Você não tem controle nenhum, você não sabe. Como é que é quando? Qualquer dia? Ah, um dia a gente vai ver? Ah, vamos fazer mês que vem, vamos fazer esse mês. Se você fizer, você vai estar tirando dinheiro de onde? Se você faz sem planejamento, você vai estar gastando dinheiro que você não podia, porque você não tem controle. Agora, quando você tem uma planilha em que você tem tudo anotado, o saldo está ali. Você vai falar, eu posso fazer esse mês, nós podemos fazer mês que vem. Entende? Olha só como é que é diferente a análise, a percepção e o clima. Não vai gerar clima na sua casa, não vai gerar clima dentro da sua família. Você vai trazer paz para dentro do seu lar. Então, esse é o objetivo aqui do nosso trabalho. O trabalho que eu tenho feito dentro das igrejas para trazer exatamente uma visão diferenciada sobre aquilo que hoje as pessoas, infelizmente, sofrem, que é a gestão financeira da sua casa. E aí, como é que a gente sai, então, das dívidas? Eu preciso saber quem são, quais são. Então, eu faço o quê? Uma análise, sabe? A quem eu estou devendo, qual é o valor que eu estou devendo, quais são as parcelas que eu estou devendo, os juros, o vencimento. Eu tenho um quadro que eu vejo tudo que eu estou devendo. Eu consigo, a partir desse quadro, planejar as minhas vitórias. Quando que eu vou pagar cada coisa? Olha, eu quero dizer para você que pode parecer que é algo talvez complicado. Não, mas não é. Começa anotando. Começa anotando. Você vai ver o quanto você vai ter visão clara daquilo que entra e sai da sua casa. E eu digo para você, né, por experiência, muitas pessoas vão se assustar, né, quando começar a fazer esses apontamentos, porque elas hoje não têm uma noção. Quando elas começam a ter, elas vão descobrir quanto que elas gastam com coisas que poderiam ser dispensáveis ou que poderia ser planejada para outro momento. Então, essa é a clareza que a gente precisa dar. E hoje elas estão enroladas em dívidas porque não seguem um plano, uma organização, não tem um método. E é isso que eu estou deixando aqui para você. O outro ponto sobre reserva. Muitas pessoas não trabalham reserva financeira, e é importante que a gente tenha. Principalmente esses casos que a gente está citando aqui. Se você perde o emprego, se você não tem reserva nenhuma, a única reserva que você vai ter é aquela que você recebeu lá, né? Do fundo de garantia, férias, enfim. E aquilo vai te ajudar? Não vai? Não sei qual é o valor daquilo, né? Por isso é importante que você tenha um planejamento. Então, eu falo o seguinte, de despesas no mínimo 3 meses, sabe? O ideal é 6, né? E o recomendado é 12. Quanto você gasta por mês? Como é que funciona essa conta aqui? Quanto você gasta por mês? É lá embaixo, minhas despesas mensais, ali, sabe? E aí você faz aquela conta ali, Então, quanto você gasta por mês, vezes 3, vezes 6 ou vezes 12? Fica a seu critério. Posso guardar mais? Ótimo. Posso guardar menos? É mais complicado. Uma outra coisa, fuja de poupança, tá? Aqui tá, conta poupança, mas é poupar, não é poupança, poupança. Fuja disso. Eu tenho orientado as pessoas, como eu trabalho com mentoria financeira, sempre falo sobre essas questões de investimento. Fuja de poupança. Aplica no CDB, no Tesouro Selic, aplica no fundo imobiliário, faz aplicações diferenciadas. Se você quiser, até em ações, se você quiser aprender, depois você fala comigo, mas não bota em poupança, que poupança você vai perder dinheiro, mas bota em outras aplicações. A gente, infelizmente, foi educado a colocar dinheiro em poupança. Isso é uma furada. Muda.
sai desse quadro, abandona isso, tá bom? Então, tenha uma reserva, construa uma reserva de emergência para você, tá? Outra coisa é o dízimo, né? Você não pode deixar de entregar aquilo que é de Deus. Lembrando que dízimo a gente não dá. Eu não dou porque eu não dou, porque não é meu, é de Deus, então eu entrego. Então, o dízimo é algo que você precisa entregar ao Senhor. Então, se você não tem uma gestão financeira da sua casa, você tem tranquilidade para poder fazer as coisas. E Deus tem a sua promessa, está aqui em Malaquias 3:10. Então, trabalhe a promessa de Deus na sua vida. Administre a sua casa. Aprenda a controlar o dinheiro que vem em suas mãos. Que isso agrada a Deus. Isso é de Deus, foi Ele que te deu, sabe? E, obviamente, quando a gente leva o dízimo à casa do Senhor, a gente está sendo promotor, né, de melhoria de vida para outras pessoas, porque a igreja usa o dinheiro para continuar evangelizando, para fazer ação social, para fazer trabalhos onde você vai estar abençoando outras pessoas, assim como também missões, né? Então, assim, esse recurso ajuda a igreja a crescer e ajuda também a trazer e melhorar a vida de outras pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Se você tem sonhos, você precisa tirar esses sonhos da sua cabeça e colocar eles no papel. Então, eu fiz esse mapinha aqui para você poder ter essa clareza. Quais são as suas necessidades? O que você precisa resolver? Tá aqui. Quais são os seus desejos? O que você quer ter ou fazer? Está aqui. E o que você quer conquistar? Olha, tem gente que nem sonha, porque o dinheiro não dá, porque é muito difícil, porque ele não consegue, aquelas coisas todas. Pois é, porque não tem planejamento. Tem uma frase que eu amo sobre planejamento, que diz assim: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Muito legal essa frase, né? Pois é, eu amo essa frase. Para mim faz muito sentido. Então, se você tem a oportunidade de planejar o teu sonho, planeja. Não é para mim, não. Quem disse que não é? É para você sim. Sempre vai ser para você, porque Deus te escolheu. Você é filho dele. E Deus tem planos para a sua vida. Você não pode trazer sentimentos que não correspondem ao amor de Deus para a sua vida. E quando Deus te deu a oportunidade de trabalhar, de ter família, de conquistar, foi exatamente porque Ele quer te abençoar. Então, planeje, se organize, para que você possa ser mais feliz naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Eu quero finalizar aqui com esses 10 hábitos, né, de famílias financeiramente saudáveis, que é um plano para que você possa aplicar dentro da sua casa. Primeira, fala sobre reunião financeira mensal. Então, junte-se com seu cônjuge, com seus filhos, e tomem decisões juntas. Porque não tem como você trabalhar, por exemplo, economia de luz se você não envolver seus filhos, ou sua esposa, ou vice-versa, seu marido. Tem que estar todo mundo envolvido. Então, se você quer trabalhar as metas financeiras na sua casa, você precisa envolver todas as pessoas que estão ali. O outro ponto, né, vou até ticando aqui, né, só para você entender. Esse aqui é um outro ponto, é orçamento escrito e revisado. Foi aquilo que eu acabei de falar. Escreva tudo que você tem de dívida, tudo que você tem de gasto. Faça um orçamento de gasto. Esse mês eu quero gastar tanto com isso. Comece a estreitar as coisas para que você tenha clareza naquilo que você quer fazer dentro da sua casa com seu recurso. Se você não trouxer isso para fora, se você não botar isso num papel, sabe, seja eletrônico ou num papel, num caderno, que seja, da melhor maneira que você puder fazer, mas tira da tua cabeça e coloca para fora, você vai ver que você vai ter dificuldade de trabalhar os números. Então, coloca isso para fora. A outra coisa é sobre dízimos. Não esqueça que ele é o primeiro, né? Você tem que trabalhar isso, porque é de Deus. Reserva financeira, também a mesma coisa, foi o que eu falei. Converse isso com a sua família, crie hábitos. Sem dívida de consumo, se não tem dinheiro, não tem compra. Pois é. Se você não tem dinheiro, como é que você vai comprar? Como é que eu promovo festa sem dinheiro? Como o Lucas falou ali, né? Como é que eu vou construir uma torre se eu não fiz o planejamento? Entende?
Outra coisa, poupança para objetivos específicos, férias, estudo, aposentadoria. Trabalhe isso aqui na sua casa, aprenda a economizar, crie essa cultura. Cartão como débito, pague integralmente todo mês. Não deixe pagando metade de fatura. Se você hoje se encontra nesse perfil, renegocie, porque o cartão, quando você paga a fatura, metade da fatura, ele no outro mês é 15%, o juro altíssimo. Quando você negocia, o juros é menor. Você tem que trabalhar essa questão de juros, entender o que é esse valor para você poder trabalhar isso. Se você tem dificuldade, depois você me manda uma mensagem aqui no vídeo, né? E aí a gente vai tratando disso. Ensine seus filhos sobre dinheiro. Eles precisam saber, porque senão eles não vão dar o valor. Inclusive, se você dá mesada para os seus filhos, ensine eles a economizar, a entregar o dízimo. Isso é educação financeira. Invista em conhecimento. Se você não está lendo nada sobre finanças, leia. Se você não está lendo nada que te oriente financeiramente, ou se você não está assistindo vídeos sobre finanças, é importante que assista, conheça, aprenda, porque isso vai ajudar você a ter um lar mais saudável, né? E pratique a gratidão. O que é isso? Contentamento não é conformismo, é reconhecer bênçãos enquanto cresce. Você pode se dar satisfeito naquilo que você já tem. Quem disse que você precisa mudar isso? Então é importante agradecer a Deus por aquilo que ele já fez por você, tá bom? Então isso é algo que a gente sempre vai estar junto, sempre vai trabalhar aqui. E aí esse é o plano. Qual é o plano? Então na primeira semana, você vai levantar todas as suas dívidas lá, tá? Na primeira semana, você vai conversar com o seu cônjuge sobre as finanças. Depois de 15 dias, você vai montar um orçamento. Depois você vai listar todas as suas dívidas e valores. Depois você vai iniciar o processo de eliminação de dívidas. Daí você vai abrir uma conta e vai começar a guardar um pouco de dinheiro também. E vai definir metas para os seus sonhos com valor e prazo, porque não tem como você resolver guardar dinheiro se você não tiver meta e prazo para isso. Tá? Então é importante que isso esteja muito claro. Lembre-se, a gente está racionalizando, a gente precisa ter isso claro, a gente precisa ter essa meta clara dentro da nossa casa. Amém? E aí, uma família financeiramente saudável glorifica a Deus, serve ao próximo com generosidade e deixa uma herança para os seus filhos. Então, é importante saber o que você quer deixar de legado. Que tipo de educação você está dando quando teu filho pensa em dinheiro? Pensa nisso. Falou em dinheiro, minha mãe, meu pai, como é que era isso? Importante ter clareza em relação a isso. Para finalizar, né, esse daqui são os meus dados, minha informação, né, caso você queira entrar em contato, você queira saber um pouco mais de como é que funciona essas palestras, esses eventos que a gente tem feito, você fique à vontade, tanto para mandar uma mensagem pelo Instagram, quanto pelo meu WhatsApp, tá? A gente tem trabalhado nas igrejas falando sobre esse movimento que é tão importante, que é o movimento de finanças, porque a gente precisa levar para as famílias paz, reconciliação, ajudar as famílias a vencer esses obstáculos, né, que elas enfrentam, que são muito difíceis. Então, conte comigo aí para poder ajudá-los também. Muito obrigado e fique conosco aqui, porque esse é um canal que tem ajudado a abençoar muitas pessoas. Espero que você seja abençoado por Deus também. Até a próxima.